Aleluia, Deus. Deus me concedeu mais um dia para eu respirar, para eu levantar, para eu caminhar. Esse é o nosso Deus, é o Deus da vitória. Até aqui tem nos sustentado o Senhor, né? Então hoje temos mais um dia com vocês, nos seus lares. Vamos ler a continuação do livro do Gênesis, Gênesis 42, do versículo 36 ao 38. Aleluia, onde fala da dor. Então seu pai, Jacó, lhe disse: privaste-me dos meus filhos, José, e já não existe, nem Simeão tampouco. E a Benjamim levarei. Vieram contra mim todas estas coisas. Jacó acreditava que José estava morto. E do mesmo modo Israel acredita que Jesus está morto, estivesse morto, ou esteja morto, né? Pois negam que ele ressuscitou dentre os mortos. E Rubens falou com seu pai, dizendo: farás morrer meus 2 filhos, se eu não voltar a trazê-lo? Benjamim, entrega-o em minhas mãos, que eu o tornarei para ti. E ele disse: não descerá meu filho convosco, porque o seu irmão está morto, e só ele ficou. E se lhes acontecer algum desastre no caminho por onde vão, farei descer minhas cães com dor à sepultura. Este versículo se refere à grande dor de Jacó, e o período da grande tribulação é chamada de o tempo da angústia de Jacó. Mas, em seguida é dito: mas dela será liberto. Está lá em Jeremias 30, do versículo 7. Do mesmo modo, Jacó será libertado desta dor, porque ele não sabia que o filho estava vivo. Ele não tinha conhecimento, então ele sofreu todos esses anos aquela perda, que ele achava que havia perdido. Então precisava Jacó descer até o Egito, né? Porque junto com Benjamim, para que fosse tudo esclarecido, o ocorrido no passado, que fosse tudo desvendado. E muitas das vezes é desvendado uma coisa que você viveu, que você nem no estalar de dedo, Deus mostra o teu sofrimento, ou a tua alegria, a tua angústia. Jacó vivia angustiado pela perda de José. E ele não sabia, nem imaginava. Ele nem imaginava do que ia acontecer. Então esse é o nosso Deus. Esse é o Deus da vitória. Esse é o Deus que tudo pode. Esse é o Deus que age, que incomoda, que trata, que tira, que bota. Esse é o Deus que você conhece. Até hoje tem gente que acha que ele não ressuscitou, acredita que ele morreu e pronto. Mas ele ressuscitou, ele é vivo. E ele é comigo, ele é contigo. Na medida que você permite que ele entre na tua vida, para fazer a diferença. Faça a diferença. Uma vez eu fiz uma viagem pela estrada, de Manaus até Venezuela. E quando eu cheguei no meio da fronteira da Venezuela, aquele homem olhava para mim, olhava, eu digo: Jesus, eu falei com a minha amiga, por que aquele homem olha tanto para mim? E eu tinha deixado meu cabelo ficar branco, estava quase todo branco. E aí, ela disse: deve ser um ladrão. Eu disse: aquele homem não é ladrão. E aí nós trocamos de ônibus, acabamos pegando o mesmo ônibus junto com ele, chegamos na cidade de Porto Ordaz, lá aquele homem desceu, e de Porto Ordaz eu fui até Maturim, o velório para o enterro da minha pastora, Gleides. E aí, na volta, estava tendo quebra-quebra,
Estava tendo arrastão nos supermercados, na rodoviária. E meu pastor foi me deixar até a rodoviária junto com a minha amiga. E aí ele disse, fica aí, já vou. Eu disse, o senhor não vai fazer isso com nós. Se o senhor chega no Brasil, a gente te dá toda a atenção, a gente te dá toda a cobertura. Você não pode fazer isso. E aí ele riu. Aí ele recebeu uma ligação. Olha os mistérios do Senhor. E aí ele, venga, pega lá as coisas. E aí pegamos as coisas todas e colocamos no carro, para onde vamos? Ele disse, venga. E fomos, fizemos uma volta, seu retorno pela rodoviária, pertinho. Chegamos numa casa linda, toda coberta de flores. Estava na primavera ali naquele lugar, eu creio eu. Porque estava linda, era linda aquela casa. Parecia uma casa de cinema. E aí eu parei, quando o Uber parou na frente daquele carro, eu cutuquei minha amiga e disse, ei, Deus está me revelando que aquela pessoa que você chamou de ladrão, que achava que era um ladrão, ele mora aí, ele está aí dentro. Ela disse, a senhora é doida. Eu digo, ele está aí. Nós vamos entrar e vamos vê-lo. E passamos, a igreja dele era na garagem. Como iniciou essa igreja aqui, era também na garagem. E hoje é só a igreja embaixo. Minha casa em cima. E aí, quando eu entrei, eu me deparei com aquele homem. Ele, você, eu disse, você. Ela disse, meu Deus, exatamente o que você falou, ele estava aqui dentro. Eu digo, pois é ele. E aí, ele queria me levar no salão de beleza. Você é jovem, você tem que pintar esse cabelo. E eu disse, não. E aí, depois, minha amiga teve uma dor de cabeça, eu desci, tomei meu banho, desci, fui pegar um comprimido com esse irmão, que eu não sabia que era um pastor, né? Depois ele revelou que ele era um pastor. Me levou para conhecer as igrejas dele, dentro da Venezuela. E aí eu perguntei dele por que ele me olhava tanto. Por que ele me olhava tanto naquelas duas rodoviárias por onde nós passamos? E ele disse, porque eu via um ponto de luz e Deus me revelava que você era uma grande mulher de Deus. Olha, e eu quero lhe levar no salão de beleza. Eu quero cuidar de você esses dias que você vai... Essas horas que você vai ficar aqui. Eu disse, não precisa. Deixa meu cabelo branco. Se eu cheguei até aqui, vou voltar com ele branquinho. Então esse é o Deus que eu quero apresentar para vocês. É o Deus que tudo ele pode. E ele fez eu conhecer aquele homem. Um grande homem de Deus. Casou-se com uma brasileira. Tem igrejas no Brasil, creio eu que ainda tem igreja no Brasil. Lá ele tinha um trabalho muito bonito dentro da cidade que ele morava. De Porto Dás, né? Então Deus, ele faz alguém te reconhecer na rua. E diz, aquele homem, ele vivia caído, vivia jogado pela sarjeta. E olha onde ele está hoje pregando a palavra de Deus. Aquele homem era um bêbado, era um drogado. E olha onde ele está hoje. Porque nós precisamos ter força de vontade de vencer. Nós precisamos ter essa coragem de dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Muda a minha história. Deus mudou a história de José, mudou a história de toda a família do José. Mas ele precisava passar pelaquela situação. Quantas situações você já passou? Quantos períodos difíceis você já teve? E Deus hoje está te abençoando. Mas não esqueça de Deus, não. Porque tem gente que depois que Deus começa a abençoar, esquece dele. Eu não tenho tempo para ver mais Deus. Eu não tenho mais tempo para ir na casa do Senhor. É essa a palavra. Não tenho tempo. Usa essa frase constantemente. Eu não posso, eu trabalho muito. É por isso que muitas das vezes Deus, ele diz, fechou o tempo para você, você não vai trabalhar mais de empregado. Deus fez isso comigo. Porque se eu fosse trabalhar de empregado, eu não ia ter tempo para Deus. E hoje, ele me aposentou. Olha aí a bênção de Deus. Hoje eu sou aposentada. Porque quem fez isso? Deus, que eu disse, Deus, como que eu vou trabalhar para ti? Se eu sou uma mulher só, que eu preciso pagar minhas contas. E ele abriu uma porta bem grande e me aposentou.
E eu comecei a fazer a obra do Senhor tranquila. Comecei a confiar. Confia nele. Ele vai abrir porta aqui onde nem tem porta. Ele abre. E ele, se você deixar, ele vai te dirigir a tua vida, para onde tu vai, o que tu tem que fazer. Amém? Ó Deus da glória, da vitória do teu povo, onde chegar essa mensagem, Pai? Vai quebrando toda obra de bruxaria, toda feitiçaria, toda inveja, todo olho grande, meu Pai. Abençoa, Senhor, teus ungidos. Aleluia, Deus. Abençoa minha família, minha parentela. Graças eu te rendo, Senhor. Por todos os dias que tu tem me acordado, que eu tenho me levantado, que eu tenho coragem ainda para trabalhar, que eu ainda tenho ousadia, Senhor, para fazer alguma coisa para ti. Muito obrigado, Deus, por mais esse dia. Amém?